くよ。No último vídeo eu provei essas duas primeiras identidades trigonométricas em cinza e agora nós vamos conseguir provar as demais identidades. A próxima que eu vou provar é justamente a complementaridade entre ângulos e a intercalação das funções trigonométricas, né? E com essa identidade em branco nós vamos ser capazes de provar as identidades em azul. Nós provamos no vídeo passado seno de alfa menos beta é seno de alfa vezes cosseno de beta menos seno de beta cosseno de alfa, né? E agora eu vou aplicar essa fórmula para chegar no resultado de seno de π sobre 2 menos θ. Então você vai ter seno de π sobre 2 cosseno de θ menos seno de θ vezes o cosseno de π sobre 2. E daí, como cosseno de π sobre 2 é igual a zero, acaba que o produto vai ser zero e, portanto, você vai ter seno de π sobre 2 vezes cosseno de θ, só que o seno de π sobre 2 vale 1 e, portanto, isso é cosseno de θ. E, portanto, está demonstrada a identidade que relaciona ângulos complementares, né? Aqueles ângulos que somados resultam em 90 graus. E agora você pode se utilizar dessa constatação para conseguir provar as identidades em azul, né? E vamos adiante com o cálculo de seno de π sobre 2 menos alfa mais beta. Pelo resultado anterior, nós sabemos que isso vale cosseno de alfa mais beta, né? E, portanto, o nosso trabalho vai residir no desenvolvimento do lado esquerdo dessa equação. Ali no seno de π sobre 2 menos alfa mais beta, eu vou fazer seno de π sobre 2 menos alfa menos beta. Como se eu tivesse dois ângulos aqui novamente, né? Fazendo essa separação, não há nenhum problema. Eu vou aplicar a fórmula que nós já conhecemos do seno da diferença de ângulos. Então você vai ficar com o seno do primeiro ângulo vezes o cosseno do segundo ângulo menos seno do segundo ângulo vezes o cosseno do primeiro ângulo. E daí nós sabemos que seno de π sobre 2 menos alfa é cosseno de alfa, vezes cosseno de beta ele é mantido, menos seno de beta vezes cosseno de π sobre 2 menos alfa vai acabar sendo justamente seno de alfa. Como que eu posso provar isso? Bom, é só eu utilizar o resultado em branco aqui em cima, só que trocando θ por π sobre 2 menos alfa. Eu vou demonstrar isso também. Tomando o resultado anterior, eu vou dizer que θ, ele vale um π sobre 2 menos alfa real. Isso continua sendo totalmente genérico. E, portanto, se eu fizer essa substituição agora do θ lá na primeira equação, você vai ver que o sinal vai ser trocado. E você vai ter, no lugar do θ, π sobre 2 menos alfa. E, portanto, você acaba concluindo que o seno de θ é igual ao cosseno de π sobre 2 menos θ. Então você percebe que é possível fazer essa alternância de funções seno e cosseno a ângulos que são complementares. E foi exatamente o que eu utilizei nessa passagem aqui de cosseno de π sobre 2 menos alfa, passando para seno de alfa. E como nós sabemos, desde o princípio, isso era cosseno de alfa mais beta e está demonstrada mais uma das identidades recorrentes aí no mundo da trigonometria. E agora só falta nós demonstrarmos o caso do cosseno da diferença, né? E, obviamente, eu vou me utilizar de uma mesma abordagem. Vamos começar da mesma forma, então eu vou calcular o seno de π sobre 2 menos alfa menos beta dessa vez. E pela complementaridade de ângulos, nós sabemos que isso é cosseno de alfa menos beta. E agora eu vou desenvolver o lado esquerdo. Então você vai separar o primeiro ângulo em π sobre 2 menos alfa e o segundo ângulo em beta. E daí você vai fazer seno do primeiro ângulo vezes o cosseno do segundo ângulo somado com o seno do segundo ângulo vezes o cosseno do primeiro ângulo. E daí, utilizando essas alternâncias entre ângulos complementares, você vai ter cosseno de alfa multiplicado pelo cosseno de beta, que continua, mais seno de beta vezes seno de alfa, novamente pelo argumento da complementaridade, né? E desde o princípio nós sabemos que isso é cosseno de alfa menos beta e também acabamos de demonstrar aí, só de saber as duas identidades da soma e da diferença de senos, né? E de forma até um pouco recursiva, você consegue chegar no resultado do cosseno da soma e da diferença.